Olá pessoal, eu sou Carito Cavalcante, cineasta. Estou aqui para realizar a oficina Experiências Poéticas Cinematográficas, que foi contemplada pelo edital de Formação e Pesquisa Troca de Saberes à Distância, promovido através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Estou aqui com meu amigo e parceiro Fernando Suassuna, convidado especial para realizar essa oficina comigo. Nosso objetivo aqui é justamente, como diz o título, falar sobre essas experiências poéticas cinematográficas. Mas antes de qualquer coisa, gostaríamos de abordar alguns assuntos que são básicos para poder chegar a falar de forma mais profunda dessa nossa experiência poética cinematográfica. Então vamos falar sobre alguns aspectos, né, do momento atual do fazer audiovisual e também de algumas noções básicas para esse fazer cinematográfico, essa realização audiovisual. Antes de qualquer coisa, gostaria de falar um pouco sobre quem eu sou e como é que foi essa minha experiência inicial com o cinema, né? Eu sou um artista multimídia. Eu costumo dizer que sou um dublê de possibilidades. Gosto muito de uma frase do poeta Chacal que diz: especialistas no mundo não faltam, por isso tornei-me livre atirador em assuntos vários. Eu sempre trabalhei com várias linguagens desde criança e acho que ir para o cinema era uma consequência natural. Pelo cinema, na sua própria natureza, trabalhar com várias linguagens. Mas a minha primeira experiência cinematográfica foi ainda quando criança. Eu lembro que minha mãe comprava uma revista infantil chamada Recreio, para mim e para meu irmão Mário Ivo. E numa dessas revistas ensinava como fazer assim uma espécie de cineminha, né? Uma caixa que você construía com papel e um lápis de um lado, outro lápis do outro. Você antes fazia uma tirinha com todos os frames, né? E você enrolava e depois você saía com outro lápis puxando e ia aparecendo a sequência, que na verdade ali era película dissecada, né? E já vinha meio que isso pronto para você montar, recortar e fazer e tal. Só que eu e Mário Ivo, nós sempre fomos, acho que, autorais desde criança. Então, nós fizemos nossa própria película, nós criamos a nossa própria experiência e o acaso acabou contribuindo para essa primeira experiência que eu não sabia, né? Já estava fazendo algo que ia comungar com uma das características do chamado filme-ensaio, que mais na frente nós vamos falar sobre ele, que uma das características é o acaso guiar o filme. Então eu já comecei assim, porque na hora que a gente fez a nossa tirinha e montou lá a caixinha, a gente apagou a luz do quarto e colocou uma lanterna que saía um feixe de luz para simular que aquelas imagens estavam vindo dali, como no cinema, né? Estavam sendo projetadas. E no quarto da nossa irmã, de lado, estava tocando uma música. Até hoje eu lembro qual é a música. Vou colocar aqui para vocês o nome e o autor. E na hora que essa música invadiu, né, chegou aos nossos ouvidos, atravessou a parede e entrou no nosso quarto, a gente já entendeu que aquilo ali era a trilha sonora do filme que a gente estava fazendo. Então a minha primeira experiência já foi dessa forma, né? Como eu, desde pequeno, como eu disse, trabalhei com várias linguagens, como fazia histórias em quadrinhos,
cantava no banheiro, no chuveiro, já fazia músicas autorais. Eu acho que eu já tinha essa tendência, né? Dessa coisa mais holística, porque das minhas histórias em quadrinhos, o personagem chamava Perna de Fogo, que era um cowboy surfista, né? Então ele descia a onda todo paramentado lá, como um cowboy, né, e tal. E ele, para mim, como criança, que tudo era possível. Eu acho que esse espírito eu trago até hoje, inclusive na realização dos filmes, né? Que tudo é possível, tá? Tudo pode ser interligado e tal. E tinha um vizinho de rua, até hoje meu amigo, meu irmão de rua, Júnior, mais conhecido como Pereirinha, ele mais velho, eu sempre levava as coisas para ele ver, o que eu fazia, até que ele via que eu tinha muita produção criativa. Aí um dia ele perguntou, mas você vai ser o que quando crescer? Então foi minha primeira crise construtiva, que eu voltei para casa arrasado pensando, só pode ser uma coisa? Por isso que eu citei a frase de Chacal que diz, especialistas no mundo não faltam, por isso tornei-me livre atirador em assuntos vários e por isso eu me considero um dublê de possibilidades e vejo o cinema como uma grande esponja que absorve todas essas possibilidades, todas essas linguagens e esse espírito, né, de que tudo é possível, né, me faz lembrar, inclusive, o querido artista potiguar Marcelo Bob, que diz que nós somos possibilistas, né? Então agora gostaria de passar... Isso não foi uma crise construtiva, foi uma crise desconstrutiva. Exato, exatamente. De certa forma, sim, porque assim como no cubismo, né? Picasso, que podia pintar e desenhar como os renascentistas, né? Que ele tinha conhecimento técnico para isso, mas ele não queria ser cover do Renascimento, ele quis ser autoral, ele desconstruiu o que ele sabia, né? Inclusive, é interessante você ter falado em desconstrução, porque se você olhar direitinho as obras de Picasso, né? Às vezes tem uma mulher assim, depois ela tem ela de lado, nada mais é do que o tempo que os cubistas quiseram introduzir a quarta dimensão na pintura, porque os renascentistas já tinham inventado a perspectiva, a terceira dimensão. E aí, nesse momento que parece que Picasso está fazendo uma espécie de película dissecada de cinema, né? A gente vê que todas essas linguagens, elas estão mais interagindo entre si do que a gente pensa. Então, o que a gente faz, né? Inclusive, Fernando, que não só é meu parceiro em vários trabalhos, como também comunga comigo desse entendimento, desse pensamento possibilista, a gente acha muito natural essas conexões entre essas linguagens e esse espírito mais livre de fazer cinema. Então, passo agora a palavra para Fernando falar um pouco sobre ele. Queria agradecer primeiro aqui, Carito, ter me convidado para participar desse bate-papo. E minha proximidade com o audiovisual se deu através da publicidade. Eu comecei a trabalhar como redator, depois dentro já da publicidade eu montei uma produtora de áudio, essa aqui onde nós estamos gravando, e naturalmente no fazer publicitário tive essa proximidade maior com o audiovisual e também sempre tive essa inquietação, né, de querer colocar minhas ideias para fora e construir. Depois passei a estudar audiovisual e sou parceiro de Carito desde a minha adolescência. Já tivemos bandas de rock juntos, a gente já compunha junto há um bom tempo atrás. E éramos cinéfilos juntos, né? Desde os anos também, 80, né? Exatamente. Fizemos várias descobertas cinematográficas juntos. E a gente se encontra depois de um tempo, né, no fazer audiovisual, e por ter essa afinidade já grande, tanto estética quanto conceitual, a gente acabou fazendo e estamos ainda produzindo muita coisa juntos. E é isso aí. Vamos lá, Carito. Continua aí com esse bate-papo. Pois é, lembrando também que, como o Fernando falou da produtora dele, a Sucesso, onde nós estamos agora, eu tenho também a Praeira Filmes, né? Que é justamente através da Praeira Filmes que eu desenvolvo o meu trabalho audiovisual profissional. Então, para começar ou recomeçar, sempre estamos recomeçando,
Eu gostaria de falar um pouco sobre o momento onde aconteceu uma coisa muito importante que faz com que nós estejamos aqui agora falando sobre cinema e fazendo cinema, que foi o advento, foi o surgimento das câmeras HD, SLR e afins, né? Quando a indústria percebeu o potencial das câmeras fotográficas, que elas podiam também filmar de uma forma onde o cinema se tornaria mais acessível, porque as câmeras fotográficas já habilitadas para filmar, com muitas limitações, mas já aproximavam o vídeo da estética do cinema, né? Sem precisar ser uma câmera que era inacessível você conseguir. Então, realmente naquela época, antes de acontecer esse advento, quando a gente era cinéfilo, jamais imaginava que realmente podia me tornar um cineasta, porque era uma coisa muito longe, muito inacessível, era uma coisa que fazia parte dos nossos ídolos, das nossas referências. E com o surgimento das câmeras, né, DSLR e afins, e com a acessibilidade, claro que não é uma coisa tão barata, né, esse universo, mas é possível, e antes era praticamente impossível você chegar realmente a fazer um filme como os filmes que a gente admirava dos nossos diretores ídolos, né? Então, a indústria percebeu isso, as pessoas começaram a filmar e a indústria foi empoderando essas câmeras fotográficas, foi empoderando-as de possibilidades mais concretas do ponto de vista cinematográfico. Então, com isso, de certa forma, a tecnologia democratizou mais o acesso e as possibilidades. Isso é importante de ser colocado porque realmente houve uma reviravolta na maneira de realizar o audiovisual, seja cinema, publicidade, vídeo, né? Em suas várias vertentes, né? Eu posso citar alguns exemplos, inclusive, que mostram que essas câmeras, como essa que está nos filmando agora, elas tiveram e continuam tendo uma importância de reestruturação em tudo, não só por serem mais acessíveis, mas também do ponto de vista também estético e de estratégia cinematográfica, né? Então, eu lembro, por exemplo, de uma série da HBO que começou a ser filmada com câmeras desse tipo por causa do tamanho delas, porque era uma série sobre a guerra e para, né, a câmera entrar nas trincheiras e filmar os soldados, ela precisava ter um tamanho menor, mais compacto, né, diferente das câmeras mais tradicionais, imensas, que não teria como fazer isso. Lembro também que um grande... como é que eu posso dizer assim? Um grande conhecedor desse tipo de câmera, chamado Philip Bloom, começou a ser cada vez mais requisitado. Então, todas as marcas, né, Canon, Panasonic, Sony, que iam lançar novos equipamentos, convidavam o Philip Bloom para ele fazer um teste e enviavam ele para lugares, né, de grande potencial cinematográfico, com paisagens belíssimas, como a África, Tailândia, lugar para ele testar aquele novo equipamento, e ele produzia imagens incríveis, mostrar o potencial da câmera, né? E eu lembro que eu soube que George Lucas estava fazendo um filme sobre aviões de caça, e se sabe que as cabines dos aviões de caça são muito pequenas, né? E precisava de uma pessoa com equipamento muito, muito compacto. E o Philip Bloom foi contratado para fazer a maior parte das imagens desse filme. Foi Philip Bloom, que até então era um cara que fazia os testes dessas câmeras, acabou ocupando esse espaço. Quer dizer, as câmeras também começam a aparecer também como estratégia, né? As lentes luminosas, né? Que são produzidas, e a cada 6 meses tem uma novidade, novas câmeras, a Sony, por exemplo, agora já faz um tempo que
que sempre faz a propaganda de que ela filma onde a gente não vê, ela já vê. Então, tem uma série de... Essa revolução tecnológica acaba influenciando também na nossa maneira de ver, de fazer, de realizar, até do ponto de vista conceitual também, né? Então, esse é um momento que é importante falar e também entender que o empoderamento, né, das pessoas em elas poderem também realizar seus trabalhos, seja através de um celular, de uma filmadora caseira ou de várias formas híbridas, né, misturadas, né, faz com que a gente possa ter acesso, por exemplo, à realidade de índios em Mato Grosso, de pessoas na fronteira do Rio Grande do Sul com os outros. Enfim, saber o que está acontecendo nas regiões mais distantes para a gente, tanto do ponto de vista documental quanto também ficcional, e ter acesso porque as pessoas estão cada vez mais podendo ter condições de se expressar artisticamente, de se comunicar. Então, esse é o momento que eu queria realmente contextualizar, porque faz parte da nossa própria experiência de estar podendo fazer isso aqui e, né, estimular, provocar vocês que estão nos vendo de também poder fazer isso, quem já faz, quem ainda não faz, né? Então, realmente há essa democratização, né? Então, no meio dessa democratização, há também, além da evolução tecnológica e da democratização dos equipamentos, há também novos entendimentos do ponto de vista que a falta de recurso muitas vezes pode ser entendido também como um recurso. A limitação também pode provocar novas possibilidades e nos empoderar de mais criatividade, né? Porque isso é sem fim, né? As possibilidades são infinitas. E eu sempre lembro de um filme, né, Cidadão Kane, um clássico do cinema de 1941, que já naquela época, com as limitações da época, o filme marcou a história do cinema porque revolucionou a forma de fazer, justamente explorando essas limitações com muita criatividade. Então, Cidadão Kane se tornou um marco no cinema porque, além da forma que ele foi apresentado, né, que é a história inspirada no milionário, do magnata das comunicações norte-americano William Hearst, que se sabe que foi inspirado na vida dele. O personagem de Orson Welles, o Cidadão Kane, a história dele é contada, né? E já desde o início mostra um mistério que ele morre dizendo as palavras Rosebud, né? E o filme todo aparece como se fosse uma reportagem, né, de televisão, né? Já que ele era o magnata das comunicações, o filme usa esse recurso, então inova tanto na forma de conduzir o filme, como também nos recursos, né? Por exemplo, para se conseguir a ideia de que o espaço era muito maior do que realmente era, se forçava perspectivas, diminuindo o tamanho de portas, usando muito preto, que causa sensação de mais profundidade. E até então, no cinema de Hollywood, sempre os planos eram sempre mostrando os pisos, por isso que os pisos eram muito desenvolvidos e não se mostravam muitos tetos, mas nesse caso do Cidadão Kane, a arquitetura começa a contribuir com novos materiais para se fazer os tetos e conseguir, então, o ângulo de baixo para cima, que a gente sabe que é um ângulo que representa o poder, né? Então, filmar o Cidadão Kane, o personagem de Orson Welles, de baixo para cima, mostrava o poder. Para isso tinha que resolver a questão dos tetos. Então, a arquitetura acaba contribuindo para que a câmera pudesse também fazer essas provocações sensoriais para o espectador que foram coisas inovadoras para a época. E ao ponto
radical, digamos assim, de que eles chegaram, o palácio que aparece no filme, ele foi totalmente pintado, ele não existiu, né? O diretor de arte, usando artistas renomados na época, através de uma técnica chamada pintura sobre vidro, coloca esse vidro na paisagem, pintou o palácio e filmou esse palácio pintado, inserido na paisagem através dessa técnica de pintura sobre o vidro. Então vamos ver agora essa introdução desse importante filme, né? E depois Fernando vai dar uma palavrinha sobre ele. Então vamos assistir essa introdução. E é isso aí. Esse início é genial, né? Ele é incrível como a gente está no portão da mansão dele, né? Do castelo. E ele faz o espectador se aproximar do quarto dele. A gente está vendo o castelo lá com a luzinha lá em cima. Mas ele faz isso com uma série de fusões, né? Ele sai do portão e essa série de fusões vai levando a gente. A luzinha sempre está lá. Inclusive ela aparece uma hora no lago, refletido, o castelo de cabeça para baixo, né? Mas a gente vai sempre vendo a luzinha. E à medida que essas fusões vão acontecendo, a gente vai chegando próximo. E quando chega lá que está em frente ao quarto dele, a luz apaga junto com a trilha sonora, na mesma hora. E nessa hora, quando a luz acende, a gente já não está mais fora, a gente está dentro do quarto dele, né? Isso é muito genial. Tem uma coisa que eu gosto muito também, quando ele fala o Rosebud, que é a palavra que simboliza
a infância dele, o afeto que ele perdeu, né? E nunca mais conseguiu encontrar. Ele achava, inclusive, que poderia comprar esse afeto, né? Só um parênteses, que no final do filme, quando estão queimando as coisas que teoricamente são trastes, é o lixo, né? Que vão queimar, a câmera se aproxima do fogo e tá o trenó, um trenó que ele tinha, que era justamente o trenó da infância dele, da infância pobre, mais feliz. E aí quando se descobre o mistério da palavra, porque quando a câmera se aproxima, está escrito no trenó Rosebud. Então, as últimas palavras dele foi justamente lembrando do trenó de uma infância pobre, mais feliz. Quer dizer, no final ele morre rico, mas infeliz. Isso. E chegou a ter tanto poder que ele achava que poderia comprar o afeto, o amor das pessoas, né? E no final, quando ele está ali morrendo, aquele objeto também, que era aquele globozinho com neve dentro, né? Que Sim. cai da mão dele como uma coisa que se perdeu e se quebra ali. A enfermeira entra, é refletida ali de uma maneira distorcida também, né? Que mostra aquela... talvez uma pessoa que perseguiu uma coisa, um equívoco, né? Uma miragem ali. É muito genial, né? Esse começo, o resto é mais ainda. Com certeza, com certeza. E aí eu sempre gosto de citar esse filme porque eu acho que ele serve como exemplo, né? De que a gente pode estar sempre sendo criativo e na falta de recursos cada vez mais inventivo, né? Então, isso serve para todos nós, né? Se a gente não tem os equipamentos que a gente acha que teoricamente são necessários, a gente pode fazer com o que a gente tem, a gente pode improvisar uma grua com um monopé e com a câmera lá com a grande angular, a gente pode, né, a gente pode usar um carro para fazer traveling, enfim, são infinitas as possibilidades e esse filme, que é um clássico, que é antológico, que é considerado um dos filmes mais importantes da história, é um exemplo de que não tem limites para a criatividade e para a gente buscar nossos sonhos. A gente sabe que fazer cinema, audiovisual de uma maneira geral, existe uma cartilha, né, assim, de fundamentos básicos, das etapas, né, de quando a gente começa a fazer o filme. Vamos aprofundar mais isso depois, né? Porque tudo chega para chegar nessa nossa experiência poeta cinematográfica. Mas, até para a gente desconstruir, a gente precisa aprender antes o que é que vai desconstruir. Então, mesmo se você vai desconstruir um roteiro ou vai se libertar dele, é importante você saber sobre roteiro, né? E aí eu gostaria de pedir para Fernando falar um pouco, né, sobre noções básicas de roteiro cinematográfico para linkar com esse nosso fazer, que muitas vezes, inclusive, se liberta do próprio roteiro. Exato. Quando a gente fala em roteiro, né, principalmente roteiro de ficção, a gente ainda segue a maioria dos filmes, né, grande maioria, ainda segue aquela estrutura de 3 atos que os gregos formularam lá bem antes de Cristo, né? Que vem do teatro. E nessa estrutura você tem o primeiro ato, onde normalmente você mostra o mundo comum, o mundo onde o herói vive e ele conhece as regras e ele está habituado. Herói, estou falando aqui no sentido mítico, claro, né? Não no sentido de super-herói e tal. Existe essa apresentação no primeiro ato. Existe um ponto que a gente chama de incidente incitante, que é um evento que precipita esse herói a sair na sua jornada. E após esse evento ele entra no segundo ato. O segundo ato é a parte mais longa normalmente. E é um ato onde são desenvolvidos todos os conflitos. É um ato onde o herói vai ter que lidar tanto com conflitos externos, quanto com suas próprias limitações, quanto com suas próprias falhas de caráter. E ele vai passar por uma série de desafios, né?
por isso é o ato mais longo, e isso vai crescendo até que chega num clímax, e esse clímax leva ao terceiro ato, que é a resolução. Nesse esquema clássico, a resolução normalmente faz com que o herói consiga reequilibrar as forças desse mundo comum, que foi apresentado no primeiro ato, que algum evento veio desequilibrar, né? Claro, não estou falando aqui que é uma história que sai de um ponto negativo para um positivo, final feliz. Pode ser que esse reequilíbrio aconteça com a morte do próprio herói, né? Mas enfim, eu estou falando isso só para dizer que não vai dar aqui nesse bate-papo da gente para se aprofundar muito nisso, porque o nosso objeto aqui são os filmes mais poéticos, né? Essa linguagem poética. E são filmes que são muito mais próximos do roteiro de documentário, que, pela sua própria natureza, são roteiros abertos, né? Um documentário, no máximo, você vai conseguir prever algumas situações, você vai conseguir se antecipar. Se for um documentário, por exemplo, baseado em entrevistas, você pode e deve, né, pensar antes em que tipo de entrevista que você quer, que tipo de pessoas, de situações. No documentário, no roteiro do documentário, você sempre vai tentar fazer uma pesquisa, antes do roteiro, aliás, uma pesquisa de o que é que existe de material histórico que pode ser usado, vai fazer pesquisa de locação, mas tudo isso é aberto porque pode mudar. Você não sabe até que ponto uma entrevista, na hora que você ligar a câmera lá, ela vai render. Você não sabe se a locação que você visitou, quando for gravar, vai ter uma construção do lado que vai viabilizar o som, vai comprometer, se vai chover, se as condições de luz vão estar ideais, enfim. É um roteiro que é aberto por natureza, né? E esses filmes com a pegada poética, eles normalmente andam naquela área cinzenta que fica entre a ficção e o documentário, né? Eles buscam isso, inclusive, e muitos deles deliberadamente borram mais ainda essas fronteiras, né, entre o que é documentário e o que é ficção. O próprio filme-ensaio, ele se aproveita muito desse tipo de situação, até para levar a gente a alguma reflexão, né? Vai querer acrescentar alguma Então, coisa? eu queria só, você falando sobre documentário e ficção, queria ler só aqui um pensamento, né, de um dos meus cineastas preferidos, que é o cineasta iraniano Abbas Kiarostami, onde ele diz o seguinte: seja documentário ou ficção, o todo é sempre uma grande mentira que contamos. Nossa arte consiste em contá-la de modo que acreditem nela. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras. É isso que importa. Tudo é inteiramente mentira. Nada é real, mas o todo sugere a verdade. Abbas Kiarostami. Muito bom, né? Eu lembrei também revisando aqui esse livro do Bill Nichols, Introdução ao Documentário, que ele fala, algum crítico, na época não lembro qual, quando na vanguarda dos impressionistas, o crítico diz, finalmente estão escrevendo o filme com a câmera, né? Que os impressionistas usavam esses recursos de imagem fora de foco, superexposição, e com isso o que é que ele está querendo dizer? Está escrevendo com a câmera porque finalmente o cinema estava se libertando mais daquelas artes onde ele bebia a literatura e o teatro, né? E fazendo uma coisa numa linguagem que só o cinema pode fazer, né? Sim. E aí me lembrei muito disso aqui, que inclusive tem muito a ver com as coisas que a gente faz, né? Uhum. E para começar aqui as nossas ilustrações audiovisuais, né, digamos assim,
Eu vou mostrar aqui para vocês um dos meus primeiros trabalhos, um videoclipe chamado Estirado no Estirâncio, né? Que Estirado no Estirâncio é uma poemúsica dos Poetas Elétricos, né? Projeto de poesia e música que eu faço parte juntamente com Edu Gomes há muito tempo. E essa poemúsica chamada Estirado no Estirâncio é um exemplo interessante de como surgir um produto cinematográfico a partir de estímulos, né, que você recebe e que, né, pelo nosso entendimento, a gente tem que estar sempre aberto e o tempo inteiro, né? Então, foi muito interessante esse processo desse videoclipe, porque eu estava um dia indo de carro com um amigo no Litoral Sul e a gente estava subindo aquela ladeira de Tabatinga e de repente eu vi um barco, né, um navio no mar, assim, que eu achei muito diferente. Eu lembro que eu falei de forma muito espontânea, assim, eu disse, um barco de filme. E depois de alguns dias apareceu no jornal que aquele barco era um barco africano e que estava à deriva e que tinha encalhado na beira da praia de Búzios. Então eu e o meu amigo resolvemos voltar para finalmente ver de perto aquele barco que a gente viu no mar, que a gente nem sabia que ele estava à deriva. E quando a gente chegou lá, o barco estava na beira da praia, justamente no estirâncio. Estirâncio é o nome que se dá, quem não sabe, para aquela faixa de areia que a maré deixa quando ela seca, né? É uma zona molhada, né? Que enche e seca, né? É o estirâncio. E existe essa poemúsica nos Poetas Elétricos, a partir de um poema meu chamado Estirado no Estirâncio, né? Fazendo recurso da literação, do jogo de palavra e tal. E aí, quando a gente chegou lá, que eu vi o barco, eu disse, é o videoclipe, né? O barco estava lá, estirado no estirâncio. E é como se o videoclipe estivesse ali vivo, pedindo para se libertar, né? E a partir daí eu criei um roteiro, né? Imaginei uma historinha, mas sempre pensando nas várias possibilidades do espectador interpretar aquilo, né? Porque eu sempre comungo muito da ideia do roteiro como um ponto de partida e também sabendo que durante o processo eu ia deixar várias coisas do próprio processo alimentar, né? O videoclipe, né? Convidei Júlio Castro para fazer a fotografia, os atores e amigos George Holanda e Caroline Cantídio, e tinha um prazo apertadíssimo, né? Acho que é também um exemplo de produção de guerrilha, um prazo muito apertado de fazer tudo num dia só, né? E como eu conheço muitas praias, né, daqui do Rio Grande do Norte, eu imaginei já alguns cenários que tinham, digamos assim, potencial imagético para que o roteiro pudesse se reverberar neles. E aí a gente num dia só, né, eu com o meu carro, pegando essa equipe mínima, nós fomos durante o amanhecer filmar na praia de Búzios, né? Depois fazer umas imagens na praia de Malembá, já na Lagoa de Guaraíras, próximo a Tibau do Sul e Pipa, né, que ficam do outro lado, porque eu tinha um Jeep, então nós fomos no Jeep. E durante a tarde já estávamos em São Miguel do Gostoso para fazer as cenas do entardecer na praia de Tourinhos, né? Então, assim, tempo corrido, usando o carro como traveling e fazendo essa coisa do cinema de guerrilha e também deixando algumas coisas acontecerem no processo, né? Sempre atento aos sinais. Então, vamos passar agora para vocês aqui o videoclipe Estirado no Estirâncio. Depois eu gostaria que o Fernando também fizesse alguns comentários sobre o filme, sobre o videoclipe. E eu também vou comentar
uma coisa muito especial da sombrinha que vai aparecer no videoclipe e vocês vão ver. E só para também servir como estímulo, esse videoclipe foi filmado na época com uma filmadora caseira. Não era nem uma desse tipo aqui, era uma bem mais simples, que na época eu acho que ainda tinha aquelas fitas DAT. E ele ganhou um prêmio nacional de fotografia, né? Nosso querido Júlio Castro ganhou esse prêmio em um festival nacional. Então, para ver que, né, você pode criar através de várias ferramentas, né? Então, vamos lá. Estirado no Estirância, dos Poetas Elétricos, composição minha e de Edu Gomes.
Antes de Fernando falar, eu gostaria só de ressaltar aqui uma coisa interessante, né? Esse videoclipe é de 2010, né? Ele tem 10 anos. E o personagem de Jorge Holanda tem uma certa inspiração em Travis, do Paris, Texas, né? Que ele está perdido, né? Ele está propositadamente de paletó para mostrar que é um cara que, né? Assim, não tô amarrando nada, ninguém tem que saber disso, mas o meu ponto de partida é entender que é um cara que está cansado da cidade, da vida, dos negócios, desse ser escravo, dessa vida louca. E a gente não sabe, né? Eu mesmo não sei, que criei o roteiro, se ele está aqui lembrando desse amor dele, se é uma lembrança, se é uma alucinação do próprio contexto dele estar andando numa espécie de deserto que vai dar no mar, né? Num lugar desértico, que ele já está talvez entrando em processo de alucinação, ou se é uma lembrança dele, ou se realmente esse amor dele vai de verdade aparecer para ele, né? Então, se essa experiência é real ou é um sonho, né? No final, eu propositalmente coloco essa frase do Bachelard que diz que o sonho é mais forte do que a experiência, né? E a Sombrinha é um exemplo de comungar uma das características do conceito de filme ensaio quando o acaso guia, né? Essa Sombrinha, ela de repente, ela voou, que eu digo, ela saiu, né? Arrastada pelo vento, entrou no mar, imediatamente, tanto eu quanto o Júlio, até pela nossa afinidade, Júlio que estava filmando, mas eu estava junto dirigindo, a gente naturalmente foi atrás da Sombrinha e ela passa a entrar no filme como se tivesse vida própria e ela acaba se revelando metáfora, né, imagética de alguma coisa poeticamente, existencialmente muito potente, né? Essa cena da Sombrinha é uma das que eu gosto mais, que foi por acaso que aconteceu, né? E também esse barco me lembrou muito Terra Estrangeira, e eu deixei para revelar ele no todo no final, nessa cena final. Então, assim, são referências que vão lhe povoando, são intenções, mas que muitas vezes, como eu sempre digo, é o filme, seja videoclipe, documentário, ficção, é ele que vai dizer para mim o que ele é, né? Eu sempre penso assim. Então, por mais que, que esse filme tenha tido esse videoclipe tenha tido um roteiro, né? Eu nunca sei o que vai acontecer. Isso é o que me estimula mais, né? Eu acho que esse filme ele tem uma pegada bem surrealista, né? No sentido de que de investigar essas coisas que estão reprimidas no inconsciente, né? Imagens, esse mundo onírico que às vezes não é tão óbvio. E isso me remete tanto do que você falou, que motivou esse filme, da sua busca quando você passou ali, que viu o navio, e esse navio reverberou de uma forma em você que você sentiu o desejo de fazer um filme, né? Uhum. E você foi atrás disso e no próprio filme, quando você coloca o protagonista lá correndo, buscando alguma coisa, né? Meio perdido naquele mundo, que ele talvez não saiba nem o significado ainda, nem talvez você saiba, mas está buscando ali, né? Uhum. E né, são essa busca pelos obscuros objetos do desejo. Eu até anotei aqui uma espécie de uma premissa surrealista, né? É o que? A crença de que existe uma realidade superior a qual se chega pela associação de coisas aparentemente desconexas ou pelos processos oníricos, né? De sonhos e tudo. Inclusive você usa, como eu falei, aquela coisa de escrever com a câmera, você usa os recursos de borrar a imagem aí, né? Sim, e de deixar sim. essa dúvida, como você disse, se é uma alucinação do cara, se é uma coisa do inconsciente dele ali vindo. E a música, né? Ela cumpre esse papel Sim. Ela provoca, né? Ela provoca isso também, né? Tem essas vozes gritando lá atrás. Parece uma coisa ali que está acontecendo. Tem a voz maravilhosa de Michele Regis. Tem até o assobio de Eduardo Pinheiro, lá do Megafone, onde a gente gravou, que também, na época, acabou entrando por acaso, sim.
né? Acho que até a própria música também teve, a Poemúsica também teve um processo assim, livre, né? Que acabou também contagiando o videoclipe, né? Exato. Gosto muito desse. Então, o nosso processo é esse, né? É um processo aqui dessa oficina virtual, da gente ir mostrando essas experiências poéticas cinematográficas e ir comentando os filmes, e nesses comentários a gente vai trazendo nossos entendimentos, né? Os conceitos que a gente gosta digamos assim, de absorver e de propagar, né? De vivenciar, e noções, né? Conhecimentos de uma maneira geral sobre essa cinematografia mais relacionada a esse universo poético, né? Então, através dos filmes que a gente vai mostrando para vocês, a gente vai também trazendo esses conteúdos. É isso? Então, quer mostrar mais alguma coisa? Eu acho que o tempo da gente já Então fechou. vai ficar para o próximo vídeo, né? Vamos continuar falando sobre esse universo que tanto nós somos apaixonados e que nos instiga. No próximo vídeo vamos falar um pouco também sobre os fundamentos de uma produção cinematográfica, né? As etapas de uma produção cinematográfica, e claro, sempre mostrando mais filmes e comentando sobre eles. É isso? Até a Então, próxima. até a próxima. Eu vou terminar aqui com um poema do Kiarostami, que fala muito para mim, né? Kiarostami também, além de cineasta, é poeta, e esse poema, né, um haikai, acho que fala muito para mim dessa sensação da gente, que eu e Fernando a gente tem muito, e que estimula muita gente, de a gente ir fazer um filme, e muito dele, mesmo com a gente já tendo várias ideias e várias coisas encaminhadas, mas muito dele a gente sabe que a gente ainda não sabe, né? E esse poema eu acho que reflete isso. Nos despedimos para o próximo vídeo com Kiarostami dizendo: a abelha inebria-se com o perfume de uma flor desconhecida. Até o próximo.